Você já sentiu uma paz estranha ao ver um quadro perfeitamente alinhado ou um ambiente minuciosamente organizado? No cinema de Wes Anderson, isso é lei. Mas em que momento a busca pela perfeição deixa de ser um estilo e vira um problema? É o que nós vamos ver na história de hoje. Capítulo 1. O início. Era uma vez um menino chamado Andy. Desde pequeno, ele via o mundo de um jeito diferente. Enquanto outras crianças brincavam livremente, Andy também se divertia, mas ficava sempre preocupado com a bagunça do final. É como se ele tivesse dois prazeres, o da brincadeira e o do final dela, onde poderia guardar e organizar tudo. Blocos de montar formavam fileiras impecáveis, livros sempre alinhados na prateleira, e nem mesmo um lápis podia ficar fora do lugar. Se alguém perguntasse, ele dizia que gostava assim, que tudo precisava estar exatamente onde deveria estar, como se algo de muito negativo pudesse acontecer se algo estivesse fora de posição. Com o passar dos anos, a busca de Andy pela ordem se tornou quase mágica. Seus colegas o admiravam pela organização, mas também o achavam peculiar. Ele não suportava uma folha fora do caderno ou uma pintura fora das linhas. Para Andy, o mundo era um grande quebra-cabeças e o seu trabalho era garantir que cada peça estivesse no lugar certo. Capítulo 2. O primeiro encanto. Mas foi na adolescência que Andy descobriu sua primeira grande paixão, a arquitetura. Ele começou a reparar nos prédios de sua cidade, nas linhas retas das construções, na simetria das fachadas. Ficava horas desenhando casas imaginárias, cidades onde tudo parecia encaixar-se perfeitamente. Pela primeira vez, ele encontrou uma forma concreta na vida real do seu jeito de pensar e logo pôs na cabeça que era isso que queria fazer da vida: desenhar e criar. A arquitetura era como um jogo de montar. Cada elemento tinha uma função, cada detalhe importava. Andy sonhava em projetar lugares onde a ordem e a beleza andassem lado a lado. Capítulo 3. O segundo encanto. Os anos foram se passando e um dia Andy caminhava pelo centro de sua cidade e em uma vitrine de uma loja de equipamentos encontrou algo que mudaria tudo. Era uma câmera fotográfica dessas analógicas, com botões precisos e uma lente que capturava o mundo de um jeito único. Ele percebeu naquele instante que havia uma nova maneira de criar seus próprios espaços perfeitos, através da fotografia. Foi logo contando suas economias de suas mesadas e correu para adquirir aquele bem. A câmera lhe dava controle absoluto. Ele podia escolher cada ângulo, definir cada cor, enquadrar tudo da maneira exata que imaginava. Pela primeira vez, Andy não precisava apenas observar a ordem ao seu redor, ele podia criá-la. E assim sua paixão evoluiu. Do amor pela arquitetura, ele passou a construir mundos através da sua câmera. Capítulo 4. O Criador de Mundos. Com o tempo, as histórias de Andy ganharam vida em filmes. Agora suas imagens também tinham vida e movimento. O garoto que um dia arrumava brinquedos e desenhava prédios se tornou um grande criador de mundos. Mas, por mais perfeita que fosse a sua visão, a vida real continuava a surpreendê-lo com mais desordem. Andy aprendeu então que, mesmo em seus filmes mais meticulosos, o caos sempre encontrava uma brecha. E talvez fosse isso que tornava suas histórias tão especiais. Como ele também gostava de escrever todo o roteiro de seus filmes, ele sempre utilizava personagens com alguma questão mal resolvida, um trauma ou um problema social,
E claro, contava com pitadas de fantasia para dar ênfase tanto à tensão criada, como também à tentativa de dar ordem e resolver as questões, porque para ele era muito satisfatório ter as conclusões, mesmo que fosse para problemas imaginados ou exagerados. Capítulo 5. O humano, demasiado humano. Mas por trás de toda a simetria e ordem, havia um coração que compreendia a beleza das imperfeições. E foi assim que Andy, que um dia lutou contra o caos, cresceu e descobriu que a vida não precisava ser perfeita para ser bela. Ele continuou contando suas histórias, mostrando ao mundo que, entre a ordem e a desordem, existe algo mais extraordinário: a humanidade. Essa não é a história real de Wes Anderson, mas poderia ser. Sempre ouvimos e repetimos que quem gosta muito de organização e simetria tem toque, mas é uma falha conceitual, embora seja usada quase como uma expressão popular. Na verdade, toque, que significa transtorno obsessivo compulsivo, como o próprio nome diz, é um transtorno, uma desordem psicológica e que deve ser entendida como tal. Indivíduos que realmente têm toque geralmente sofrem muito e, se não tratados corretamente, podem comprometer muito a sua vida e de seus familiares ou cuidadores. Mas a ideia aqui não é falar muito a respeito dessa condição, mas lembrar que para aqueles que apenas gostam muito de limpeza e organização e vivem sem grandes complicações, não se trata de toque, e sim uma questão de personalidade, tecnicamente chamada de TPOC, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, um nome pouco usual, mas usado como diferenciação, pois nessa forma de pensar e agir é comum que, além do gosto pela ordem física, também há uma grande rigidez de pensamento, um perfeccionismo exacerbado para tudo o que for fazer e muita preocupação com o cumprimento de regras e comportamentos sociais e morais. Claro que, como são formas de pensar e agir apenas desequilibradas, digamos assim, o termo transtorno pode ser um pouco exagerado, mas, como dito, é o termo técnico utilizado, mas que na prática pode ser superado desde que haja por parte de quem seja assim uma consciência da sua forma de pensar e de se comportar, se equilibrando, muitas vezes com ajuda profissional, para baixar níveis de ansiedade e para aprender que nem tudo precisa ser da forma como está pensando, tendo assim uma vida mais equilibrada e satisfatória. É como nos casos do nosso personagem fictício Andy, da história do início, e a do real diretor Wes Anderson. É fundamental utilizar esse tipo de personalidade como habilidade. Atenção a detalhes e mente inventiva, aliados com uma espécie de propósito de atuação. Não é preciso uma grande pesquisa científica para saber que, quando estamos engajados em uma tarefa de interesse, não há ansiedade, pois estamos imersos no presente, e quando nossas criações são aceitas e consumidas, temos uma satisfação geral. Para quem tem esse perfil, claro que muitas vezes não é possível viver dessa forma logo de cara, mas é preciso ir se encontrando pela vida, testando, errando, se frustrando, até encontrar o seu papel neste mundo que não está dado. Se gosta de imaginar, imagine. Se gosta de organizar, organize. Mas é bom sempre se manter centrado e flexível, pois a vida pode ser caótica às vezes, e a flexibilidade pode nos dar o olhar da brincadeira, de não se levar tão a sério e de não adoecer por ser assim. Seja firme, busque a ordem, mas nunca deixe de lado a criança sonhadora.